É hora de agir pelo clima, pelas pessoas e pelo planeta. Sabe quem disse isto? António Guterres, agora com o mandato renovado como secretário-geral das Nações Unidas. Guterres disse mais. Neste ano crucial para a humanidade, é agora o momento de agir de forma ousada para proteger o clima. A ciência é irrefutável e mundialmente consensual. Para impedir que a crise climática se torne uma catástrofe permanente, temos de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E é por isso que hoje vamos falar de economia verde, a nova economia descarbonizada e sustentável que se preocupa com o futuro. Se desse lado também tem essa atenção, vai querer ficar connosco. Vamos à procura de respostas com Sofia Santos, economista, Hugo Costa, deputado da Assembleia da República e, como sempre, Ricardo Campos, o presidente do Fórum da Energia e Clima, observador consultivo da CPLP. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo, acreditas que podemos mesmo vir a ter uma economia que se preocupa verdadeiramente com o ambiente? Marcos, viva, uma saudação também para a Sofia Santos e para o Hugo Costa. Eu, como resposta, tenho que dizer temos de ter. Não há outro caminho. O último homem não foi o de Francis Fukuyama. O último homem é esta economia verde, a economia natural. Um homem que sabe que não é possível mais viver nesta economia linear, que expolia os recursos como se não houvesse amanhã. Um homem que sabe que não é possível continuar a queimar fósseis a este ritmo e encher a atmosfera com gases com efeito de estufa, que tem de parar com esta deflorestação, seja para a produção de alimentos, seja para o gado, seja para obter madeira. 1 hectare por segundo de floresta é perdida e isto tem de terminar. Este homem da economia natural sabe que a poluição tem de acabar e nós temos de fazer esta transição, uma transição para as novas energias renováveis, para uma economia circular, para os serviços dos ecossistemas e também para esta preservação da biodiversidade. Uma economia com valores, onde a preservação do ambiente esteja nessa escala de valores e já agora também este combate a desigualdades às milhões de pessoas que ficam de fora deste sistema. E temos aqui excelentes convidados hoje para falar sobre este tema. Vamos começar pela Sofia. Sofia, pergunto-lhe o que é preciso mudar no atual modelo de desenvolvimento para termos uma economia que seja de facto verde. Boa tarde e obrigada pelo convite. O que é preciso mudar? É preciso mudar muita coisa. É preciso mudar a forma como nós consumimos e produzimos os bens, é preciso mudar a forma como nós valorizamos os produtos, é preciso termos uma nova política fiscal que incentive os comportamentos quer das empresas, quer das pessoas, as empresas a produzirem mais verde e as pessoas a consumirem mais verde, e é preciso também as empresas incorporarem estas preocupações verdadeiramente quando estão a produzir os bens e serviços e, portanto, terem em conta no processo de inovação como é que podem, ao longo do processo de criação de um determinado bem ou serviço, consumir menos energia e energia renovável, como é que podem produzir menos resíduos, sendo que o ideal seria conseguirmos ter produtos que, em última instância, não dessem origem a qualquer tipo de resíduo e, quando dão, que esses resíduos possam ser incorporados no processo de produção de outros bens. É preciso também que o setor financeiro comece a incorporar estes critérios ambientais quando está a emprestar dinheiro e isto já vai acontecer através da regulação. A Comissão Europeia tem em cima da mesa um conjunto de regulação que vai induzir o setor financeiro a muito em breve, já alguns bancos possivelmente a partir de junho próximo, a começarem a incorporar os critérios ambientais e sociais quando estão a fazer uma avaliação dos projetos e também é necessário que todos os investimentos públicos, nomeadamente o Plano de Recuperação e Resiliência, também tenha em conta os impactos ambientais, ou seja, que o dinheiro seja utilizado em projetos que não danifiquem significativamente o ambiente. Portanto, é uma ação completa que envolve o setor público, o setor privado, as pessoas e o setor financeiro. Envolve, na verdade, todos os setores. Hugo Costa, a digitalização da economia, e esta parece ser uma expressão inovadora, mas que já existe e até podemos afirmar que possa ter sido acelerada pela pandemia. Esta digitalização pode induzir a uma economia mais sustentável? Muito boa tarde a todos. A transição digital, naturalmente, será um fator-chave para esta transição climática. Se necessitamos de uma nova economia verde e uma economia digital, hoje
temos da nossa frente enormes desafios, nomeadamente o paradigma do 5G, o paradigma da digitalização. A pandemia acelerou algumas modificações na área da digitalização e, naturalmente, temos que, ao mesmo tempo que caminhamos para uma sociedade neutra carbonicamente, temos que caminhar para uma sociedade digital. E também a pandemia agravou algumas desigualdades, quer a nível climático, quer a nível digital, e elas devem ser combatidas em conjunto com as políticas públicas. Mas, sem uma economia digital não temos uma economia verde, e sem uma economia verde não temos uma economia digital. Eles devem ser grandes eixos prioritários das políticas públicas de futuro. Ricardo, isto que a Sofia e o Hugo agora acabaram de falar são mudanças que podem, de facto, trazer aqui um foco verde para que aconteça mais economia verde? Sim, sem dúvida nenhuma, e eu diria que nós temos de o conseguir fazer porque não temos mais tempo. Neste momento já não é possível passar a estafeta a ninguém, porque o tempo que vivemos hoje já é um tempo de consequências das alterações climáticas. Isso faz com que nós, depois de um modelo de desenvolvimento que encheu a atmosfera, principalmente nos últimos 40 anos, com gases com efeito de estufa, nós nem temos tempo para viver a ressaca desse modelo de desenvolvimento, e temos que fazer esta transição num curto espaço de tempo. Para conseguirmos fazer esta transição, temos que acabar com estes modelos de desenvolvimento que nunca colocaram o ambiente na sua equação. Durante muitos anos, o que interessava, a prosperidade era medida pelo crescimento do PIB. Nós temos que construir esta economia verde colocando o ambiente, colocando a proteção dos habitats, dos ecossistemas, numa escala de valores em, como aqui foi dito pela Sofia Santos, isto só será possível, na minha opinião, com regulação. E estes avanços que a Europa está a fazer, com as novas diretivas, com as leis, estas diretivas que terão que ser transpostas para os direitos nacionais, revelam já este grande compromisso da Europa, que eu gostaria de dizer que não é só a Europa. Neste momento, com a eleição do presidente Biden, é um sinal de grande esperança para o mundo. A China e a Índia continuam no sentido do cumprimento do Acordo de Paris. O ano passado a China foi quem mais instalou painéis solares. Portugal vai, no seu plano de recuperação económica, tal como a Europa, ter estas atenções pelo problema, pela crise climática também nos seus investimentos. Isto são sinais muito positivos. As empresas também terão que mudar, terão que colocar também na sua ação estas preocupações, mas têm que ter lei, senão umas colocam, outras não colocam. As empresas estão também no mercado competitivo e, portanto, esta regulação tem de ser para todos, para que possamos caminhar rumo a esta economia descarbonizada, circular e que tenha em consideração o valor do património natural. Sofia Santos, o que é preciso para que tudo isto seja mais do que está no papel e seja mais do que um ato de bondade? Que princípios são esses que poderão estar na base de uma transição para a economia sustentável? É uma boa pergunta. Os princípios de base eu diria que é atualizar a teoria económica. A teoria económica que ainda hoje é ensinada na maioria das universidades é uma teoria económica que está desatualizada e que não inclui o ambiente da forma como ele deve ser incluído. Eu começava por aí, começava por referir que um princípio de base é que o ser humano sente também satisfação em ver o outro feliz. E isso foi algo que o próprio Adam Smith, que foi um filósofo, mas que na base da criação do conceito de capitalismo também referiu e que nós economistas esquecemos completamente. E, portanto, se nós incluirmos essa questão do ser humano também sentir felicidade em ver a felicidade do outro, incluirmos isso na nossa chamada maximização da nossa utilidade, então os temas ambientais ganham outra dimensão, porque eu não quero ver também o mal-estar que o mau ambiente, digamos assim, pode criar nas gerações futuras e atualmente. Portanto, eu diria que temos de atualizar a teoria económica, isso por um lado. Por outro lado, com este pressuposto, vamos mudar também o objetivo das empresas. O objetivo das empresas não é a maximização do lucro a todo o custo e a curto prazo, é a criação de valor para a sociedade a médio e longo prazo, e se eu quero criar valor para a sociedade a médio e longo prazo, então a minha forma de gerir uma empresa é totalmente diferente de se eu aprender no primeiro dia da faculdade que o meu objetivo como um bom gestor é maximizar o lucro. Portanto, esta abordagem à gestão também está desatualizada. E por fim, um outro princípio tem a ver com cada um de nós.
com o reconhecer que cada um de nós tem o poder, de facto, da mudança e que não podemos ficar à espera que os outros tomem as iniciativas que nós sabemos que podemos ter. Temos o dever também de agir de acordo com os nossos valores e se os nossos valores forem valores ambientais, então devemos agir de acordo com esses valores. Hugo Costa, o que nós conhecemos do Green Deal, ou Pacto Ecológico Europeu, e agora fala-se tanto na famosa bazuca, PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, pergunto-lhe, podem ser estes os instrumentos necessários neste tempo de crise climática? Podem e devem. Da mesma forma que o paradigma da ciência económica, como bem dizia a Sofia, deve alterar, também os paradigmas das políticas públicas devem ser alterados. A Europa, e bem, no contexto da atual situação pandémica, colocou um mecanismo de solidariedade, o Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal foi o primeiro país a ter o Programa de Recuperação e Resiliência aprovado. Estamos a falar de cerca de 13,9 mil milhões de euros, com 3 eixos fundamentais: transição climática, transição digital e resiliência. E aqui o ponto da transição climática é um ponto essencial. Estamos a falar de mais de 3,4 mil milhões de euros para a transição climática. Sem uma transição climática não é possível uma transição justa, uma transição em que todas as pessoas tenham lugar. Naturalmente, os objetivos de neutralidade carbónica, Portugal assumiu que em 2050 será neutro em carbono, só pode ser possível com estes investimentos. E o Plano de Recuperação e Resiliência, assim como também as propostas europeias, são o caminho possível e desejável para cumprir estas metas, porque, como bem disse o atual secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, este é o momento em que temos que agir, porque amanhã pode ser tarde demais. Ricardo, parece que podemos estar aqui num ponto de viragem. Este modelo de sustentabilidade da economia ecológica, acreditas que pode vencer os modelos tradicionais que imperaram durante largas décadas? Sim, esse modelo tradicional, o modelo neoclássico de sustentabilidade fraca, eu gostaria de parafrasear o professor Sérgio Bessa Armando Viana, que já esteve aqui no Hora de Agir, e dizer que essa é uma ideia morta. Neste momento, o modelo é este modelo que nós estamos estado aqui a falar, o modelo da economia ecológica. É um modelo que nós precisamos de implementar rapidamente. Não é possível nós continuarmos com as fórmulas do século XX, onde o individualismo, uma corrida onde houve muitos vencedores, mas muitos vencidos, e é que, apesar de todos os progressos na ciência, vimos que muita gente ficou para trás e muitas dificuldades acabaram por resultar, principalmente dificuldades para a nossa casa comum, que continua a ser todos os dias agredida e espoliada. E nós temos que ir buscar esta natureza que também existe em nós e que a Sofia aqui tão bem mencionou, que é esta natureza de nós sermos seres sociais, gregários, e temos de ter esta preocupação de fazer mais uns pelos outros. Jeremy Bentham, que foi o fundador da University College of London, disse uma frase que eu julgo que é muito importante, que tem a ver com a recuperação da filosofia do iluminismo do século XVIII. A melhor sociedade é aquela onde os cidadãos são mais felizes, as melhores políticas públicas são aquelas que produzem mais felicidade. Ou então no comportamento individual. Temos a obrigação de originar a maior felicidade para as pessoas que podemos afetar. Isso não aconteceu nos últimos 100 anos. E terminaria com algo que o professor Adriano Moreira me disse o ano passado, penso que em setembro, poucos dias antes de completar 98 anos, quando tinha sido delegado às Nações Unidas, muito jovem na sua carreira, também no início das Nações Unidas, dizia que havia 2 princípios não escritos da Carta das Nações Unidas. Um era mundo único, o que significava que não podia haver guerras, e o segundo é a terra como a casa comum dos homens. Nenhum nem outro foi observado. E para o final do nosso programa, vamos lançar um desafio aos nossos convidados, uma espécie de dinâmica de felicidade, como há pouco agora o Ricardo referia. Sofia, vou começar por si. O que é que hoje vai fazer por um mundo melhor? Olha, por exemplo, quem sabe para uma melhor economia verde? Vou fazer aquilo que faço normalmente. Estou a preparar uma aula, que vou dar uma aula amanhã sobre estes temas.
Vou conversar com o meu filho ao final do dia e retomar estes temas, porque ele também já se interessa. Vou continuar a comer menos carne, porque nós não precisamos de comer tanta carne e a carne tem de facto um impacto significativo. E vou continuar a falar dos temas com as pessoas da rua, com os meus amigos, e portanto partilhar a mensagem acaba por ser aquilo que eu vou continuar a fazer. E penso que essa acaba por ser a minha função e a minha missão e aquilo que eu talvez saiba fazer melhor. E é o conhecimento que permite a evolução. Hugo, qual é a sua hora de agir? Em primeiro lugar, eu vou continuar a defender a aposta nas energias renováveis, que é um ponto em que Portugal tem estado bem, mas que é necessário continuar a defender que cada vez mais na área da energia tenhamos uma descarbonização da economia. E, por outro lado, vou continuar a defender publicamente, convencendo as pessoas da importância de uma economia verde, da importância da neutralidade carbónica e da importância de olharmos para os temas da sustentabilidade, seja ele económica, social ou ambiental, como cruciais para o nosso futuro. Ricardo, o que é que vais fazer hoje por um mundo melhor? Mas hoje aquilo que eu gostaria de partilhar era que irei reunir a direção do Fórum da Energia e Clima para darmos início a um projeto muito importante que se chama MIEMA. No dialeto angolano, MIEMA significa zonas úmidas e nós queremos iniciar esse projeto na zona central de Moçambique, na zona da Beira, muito afetada pelo ciclone Idai, e também na região de Angolares, em Santo Tomé e Príncipe. A proteção e a preservação dos mangais são da maior importância, são santuários de biodiversidade e o Fórum, nesta sua área de projetos nas comunidades, quer também dar este sinal e essa será a minha hora de agir, como também pedir a si que está em casa para aderir ao Fórum da Energia e Clima, para receber informação como é que pode dar o seu contributo para vencer esta crise climática. É muito fácil, é grátis, basta ir a energiaeclima.org e participar também nos nossos projetos. Este é um movimento aberto e dinâmico e aberto a todos. Muito obrigado a todos e a si, com quem marcamos encontro no próximo programa. Até lá, é hora de ação, é hora de agir por um mundo melhor. Inscreve-te gratuitamente como membro em energiaeclima.org e participa nos projetos da equipa do teu país. Fórum da Energia e Clima.